Olá! O plenário do Senado teve muitas votações importantes neste ano de 2021. Vamos destacar algumas delas a partir de agora, neste Senado Notícias Especial. Em março, os senadores aprovaram em 2 turnos a PEC emergencial, que depois foi aprovada também na Câmara dos Deputados e promulgada no mesmo mês. Essa proposta de emenda à Constituição viabilizou o pagamento do auxílio emergencial para famílias carentes na pandemia de Covid-19. Houve intensos debates até o dia da votação. Os outros enganados, senhor presidente, são os pobres, que pensam, que imaginam, que sonham, que para dar conta da cesta básica, do gás de cozinha, que está a R$ 105, 100 a R$ 105, precisariam de R$ 600 de auxílio e vão, no máximo, receber R$ 200, R$ 250, com milhões deles que receberam em 2020 sendo excluídos na parcela de agora. É claro que gostaríamos de colocar aí no auxílio emergencial R$ 600 por 6 meses, porque até recuperarmos tudo o que perdemos, vai muito tempo ainda. Mas precisamos ter responsabilidade, saber de onde vai sair esse dinheiro. Não adianta, não existe milagre, não existe mistério. 2 e 2 são 4. Precisamos ter responsabilidade e por isso tem que ser esse valor menor, que é o que nós conseguimos pagar. Mas precisamos voltar a ter a confiabilidade que o Brasil exige nesse momento dos investidores, enfim, tocar a economia. Precisamos também da vacina, é só com a vacina que vamos conseguir retomar o nosso país. Em menos de 3 meses eu posso assegurar esse vaticínio. Nós estaremos aqui de novo, remotamente, deliberando e aprovando cada um desses auxílios que nós tínhamos na emenda de ontem do PT. Cada um deles. E fazendo odes à sua importância, porque a pandemia não parou, ela está no seu auge. Nós estamos exatamente no replay do ano passado, exatamente um ano depois, vivendo a mesma coisa, tendo que nos recolher, tendo que desacelerar. E esses recursos ajudariam a desacelerar de forma, aí sim, responsável. Fica uma pergunta ao líder Jean Paul, ao líder de oposição, ao líder do PT. A oposição quer dar um cheque em branco ao Poder Executivo no extrateto? Porque a supressão do teto de 44 bilhões de reais é dar um cheque em branco para o extrateto. Outra proposta de emenda à Constituição importante, aprovada em 2021, foi a PEC dos precatórios, no comecinho de dezembro. A PEC foi promulgada em 2 partes, porque o que sofreu mudança no Senado teve que voltar para nova aprovação na Câmara. O Auxílio Brasil também foi aprovado pelo Senado e seguiu para a sanção da Presidência da República. A PEC dos precatórios é a aposta do governo federal para criar espaço fiscal para o pagamento do Auxílio Brasil, o programa que substitui o Bolsa Família. Para isso, altera uma série de regras para o pagamento de precatórios, dívidas da União, estados e municípios frutos de sentenças judiciais definitivas. Essa medida deve dar folga de quase 44 bilhões no orçamento. O cálculo do teto de gastos também muda, adicionando mais 62 bilhões de reais. Com isso, a folga orçamentária deve passar de 106 bilhões. Desse valor, cerca de 51 bilhões de reais serão destinados ao novo programa social. Pelo anterior programa, denominado de Bolsa Família, a média do recebimento era de R$ 189. E a partir da instituição do Auxílio Brasil e, sobretudo, com a possibilidade de aprovação dessa PEC, nós estaremos viabilizando uma ajuda de, no mínimo, R$ 400 para as famílias mais pobres do nosso Brasil. Se alguém me perguntar, Eduardo, você está satisfeito com o texto da PEC, com o texto da MP? Eu diria que não. Mas, presidente, a fome tem pressa. Nós já estamos no dia 2 de dezembro. E se o texto da PEC ainda não é perfeito, pior é não termos a PEC. Pior é deixarmos de ter
minimamente um controle fiscal, constitucional, que seja de uma política de Estado e não de uma política de governo, para o controle do nosso equilíbrio fiscal e da nossa economia. Hoje, quase todos os economistas concordam que esse valor deveria estar fora do teto. E por que deveria estar fora do teto? Porque ele é provocado pelo judiciário e o executivo não tem como prever na dotação orçamentária o que é que vem do Poder Judiciário. O senador Flávio Bolsonaro sabe disso. Do ano passado para esse, aumentou em 25 bilhões de reais o que o governo teria que pagar. Não tem como pagar 100% do precatório esse ano, porque eu preciso dar a 17 milhões de brasileiros pelo menos R$400 por mês para que eles sobrevivam dignamente. Nós respeitamos a boa intenção, o desejo de se promover, neste momento, uma política de transferência de renda com a oferta de um auxílio emergencial. Mas não há como não dizer que se trata de entregar com uma mão e retirar com as duas depois. Porque certamente benefícios conferidos agora serão os prejuízos somados a médio e longo prazo. Nós estamos sinalizando pessimamente para o mercado, para os investidores. Nós continuamos com divergências de mérito no tocante à forma escolhida pelo governo para abrir espaço fiscal para atendimento das necessidades que temos, mas a fome não espera. O desespero da miséria não espera. Discurso politicamente correto de político não enche barriga. E nós conseguimos, com muito cuidado, com muita técnica, reduzir os danos que poderiam ser causados à credibilidade e ao sistema econômico brasileiro. Os parlamentares também aprovaram a medida provisória que institui o Auxílio Brasil. O texto prevê como elegíveis as famílias em situação de pobreza com renda per capita mensal entre R$ 105 e R$ 210 reais, e extrema pobreza com renda familiar per capita mensal igual ou inferior a R$ 105 reais. A manutenção da condição de família beneficiária vai depender de condições relativas à realização do pré-natal, cumprimento do calendário de vacinação, acompanhamento do estado nutricional e frequência escolar mínima. Eu queria deixar claro aqui que eu sou a favor, sim, da Renda Brasil, Auxílio Brasil, seja como queiram mostrar. Quem não é 20 milhões com fome, gente, não pode esperar. Eu sei que a gente pensa muito no futuro, mas com 20 milhões de brasileiros e brasileiras nesse horário que a gente está aqui, sabe que não vão almoçar porque não tem de onde. O Senado fez semanas de esforço concentrado em novembro e em dezembro, com sabatinas e votações de indicações para cargos no Brasil e no exterior. A votação que teve mais repercussão foi a do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, que foi aprovado para assumir uma vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. Os senadores aprovaram a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Mendonça é ex-ministro da Justiça, ex-advogado-geral da União e pastor evangélico. Mais cedo, André foi sabatinado pelos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. A reunião durou cerca de 8 horas. No plenário, ele recebeu 47 votos a favor e 32 contra. Mendonça assume a vaga de Marco Aurélio Mello, que se aposentou em julho deste ano. Está aprovada a indicação do senhor André Luiz de Almeida Mendonça para exercer o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém pode ser vetado pela sua condição religiosa. Ao contrário, o que temos hoje diante de nós é um técnico, um profissional, um servidor público federal que tem uma carreira muito diligente, uma dedicação ao serviço público e, portanto, as condições técnicas suficientes para ocupar esse cargo no Supremo Tribunal Federal. Assumi vários compromissos no dia de hoje. Compromissos com a minha nação. Não tem nada mais gratificante para mim do que servir ao meu povo. Como eu disse na sabatina, eu não sou perfeito. Eu não sou o melhor.
Eu não sou mais inteligente, mas eu acredito que com persistência, com resiliência, com dignidade, respeitando as pessoas, você é capaz de transformar a sua própria realidade e a realidade do seu povo. Eu estou honrado em poder servir ao meu país no Supremo Tribunal Federal. Em 27 de outubro, dia seguinte ao encerramento da CPI da pandemia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu em plenário o relatório final dos 6 meses de investigações. Participaram da entrega o presidente da CPI da pandemia, Omar Aziz, o vice, Randolfo Rodrigues, e o relator, Renan Calheiros, além de outros integrantes da comissão. O relatório pediu um indiciamento de 80 pessoas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. No dia seguinte, o plenário aprovou a criação da Frente Parlamentar Observatório da Pandemia para acompanhar os desdobramentos do relatório. E um mês depois, Rodrigo Pacheco recebeu também dos senadores da CPI 16 propostas legislativas produzidas a partir do trabalho da comissão. Em março, tornou-se lei um projeto do senador Rodrigo Pacheco, aprovado em fevereiro pelo Senado, para facilitar a compra de vacinas contra a Covid-19 por empresas, governos estaduais e prefeituras. Pelo texto, o poder público ficou autorizado a assumir os riscos da responsabilidade civil nos contratos de aquisição de vacinas. O objetivo do projeto é facilitar a compra de vacinas contra a Covid-19 de farmacêuticas internacionais. O texto prevê que União, Estados, Distrito Federal e municípios assumam os riscos referentes à responsabilidade civil sobre os eventos adversos relacionados à vacinação, desde que a Anvisa tenha concedido registro emergencial ou temporário para os imunizantes. Essa medida abre caminho para a aquisição de vacinas por governadores e prefeitos. Estamos, senador Eduardo Braga, em números de hoje, com mais de 248 mil compatriotas nossos que perderam a vida. Se nós não ampliarmos o arsenal, e o arsenal contra o vírus é a vacina, nós só temos 2 balas no arsenal no dia de hoje. É a AstraZeneca e a Coronavac. Se nós não ampliarmos imediatamente esse arsenal, a expectativa é que nos próximos meses, temos mais outros 70 mil compatriotas nossos que vão perder a vida. De acordo com o projeto, os imunizantes comprados por pessoas jurídicas de direito privado devem ser integralmente doados ao Sistema Único de Saúde e utilizados no âmbito do Programa Nacional de Imunizações. Só após a vacinação dos grupos considerados prioritários, as empresas seriam autorizadas a adquirir diretamente vacinas para comercialização ou utilização. Nós precisamos acelerar esse ritmo. Precisamos botar pilha nessa história. Porque não tem outro caminho, não tem outro remédio para a retomada do desenvolvimento econômico. Caro senador, relator da matéria, Randolfo Rodrigues, tem que pôr a massa laborativa vacinada para que ela possa continuar a produzir o desenvolvimento econômico, gerando desenvolvimento, emprego e renda. O Senado aprovou em outubro o novo Marco Legal das Ferrovias. O objetivo é atrair investimentos privados, mantendo a presença estatal, ampliar a malha de trens e promover a revitalização de trechos abandonados. Prioridade para o governo e para o escoamento de cargas no país, o novo marco regulatório das ferrovias estava em pauta no Senado desde 2018. Faz 25 anos desde a desestatização do sistema ferroviário e 10 desde que o último regulamento do setor foi publicado. O objetivo, segundo o relator, é atrair mais investimentos para o setor e regular a entrada de novos operadores para a manutenção da eficiência. Para isso, o texto permite que interessados em explorar uma ferrovia possam, em alguns casos, fazer isso por autorização e não por concessão ou permissão, como acontece hoje. A malha ferroviária do país tem pouco mais de 29 mil quilômetros de extensão e pelo menos 1/3 dela está subutilizado ou abandonado. Outro ponto que se destaca na proposta é a possibilidade da revitalização desses trechos ociosos. Para o ministro Tarcísio e para qualquer ministro que venha a sucedê-lo, esta lei
propicia uma caixa de ferramentas regulatórias que ele pode utilizar, mais intervencionista, mais atrativo, menos atrativo, mais controlado, menos controlado, para ferrovias troncais, para estruturantes, para acesso aos portos e para short lines, aquelas que vêm de uma fazendinha que o cara quer fazer uma ferroviazinha para escoar o milho dele até uma troncal. Há décadas o Brasil tomou investir praticamente só no modal rodoviário, que além de ser mais susceptível a roubos e perdas, ainda é mais caro por conta dos combustíveis, pedágios e também das más e péssimas condições das nossas rodovias. Isso encarece o custo do Brasil. Isso reduz a competitividade das nossas empresas. Portanto, senhor presidente, tendo em vista que o país atravessa uma crise grave fiscal, é necessário atrair cada vez mais investimentos privados. E isso, no caso da malha rodoviária e ferroviária, só será possível se diminuirmos a burocracia e oferecermos segurança jurídica às empresas interessadas. A senadora Cátia Abreu criticou o trecho da proposta que possibilita que uma ferrovia já concessionada possa passar para o modelo de autorização. Isso, me desculpe, isso é um crime de lesa pátria. A concessão, ela foi um bem público que foi concessionado e que depois eu tenho que devolver com os investimentos, pagando todos os custos. E a autorizada não. A autorizada eu vou transformar uma concessionada em autorizada e eu vou devolver o que para a União? Nunca mais nada. Eu vou apropriar da ferrovia. Não, a NTT vai dizer que NTT, eu vou confiar em NTT, não. Nós temos que confiar no que nós estamos votando aqui agora. Eu não posso acreditar que as agências reguladoras são fracas e que não têm o condão de fazer a regulação setorial. Eu não posso já partir desse pressuposto. A autorização é um título muito mais precário do que uma concessão. Ele pode ser cassado, exterminado, com muito menos justificativas do que uma concessão. Só haverá interesse num concessionário, do alto de todo o seu, da sua blindagem como concessionário, ele só descerá desta blindagem, senador Fávaro, em somente dois casos que nós estamos dando aqui. No caso de concorrência direta à operação ferroviária no mesmo mercado logístico competitivo, ou no caso de integrante de mesmo grupo econômico da concessionária, de forma a expandir a extensão e a capacidade ferroviária no mesmo mercado relevante em percentual não inferior a 50%. Foram aprovadas em maio pelo Senado regras para tornar permanente o PRONAMP, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. A lei foi sancionada no início de junho. No período da pandemia, em 2020, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte beneficiou cerca de 517 mil negócios. O valor do crédito em condições especiais para esses empreendedores foi de 37,5 bilhões de reais, de um total de 270 bilhões ofertados por outras formas de empréstimo. Deu para atender só 7% das empresas, senhor presidente. Quando eu digo que 20% foi atendida, é com jurão alto, mas com juro barato do PRONAMP, só menos de 7%. 6,9% foram atendidas com o juro do PRONAMP. A micro e pequena empresa, elas juntas, elas representam 7 milhões de empresas, representam 18 milhões de empregos e representam nada mais, nada menos do que 27 bilhões de reais no PIB, 27% do PIB brasileiro. E isso é fantástico. São 2 trilhões o valor comercializado pela micro e pequena empresa. Então, são números significativos. Desde dezembro que as micro e pequenas empresas não conseguem pegar empréstimos pelo PRONAMP. Com a aprovação desse projeto de lei e caso ele seja sancionado pelo presidente da República sem vetos, a nova etapa do programa começa imediatamente e vai destinar mais 5 bilhões de reais, subsidiados pela União nos fundos garantidores, com a possibilidade de que os bancos multipliquem esse valor,
porque a taxa de juros será maior este ano. Respeitando a questão fiscal, os créditos extraordinários, eles estão fora da conta do déficit primário. Então, isso não vai trazer legalmente nenhum prejuízo ao ministro da Economia e ao presidente da República, porque nós estamos com folga. Agora, se emprestar mais 5, alavancar por 4, são mais 25 bilhões. E isso ainda é pouco, com segurança, com responsabilidade, mas dando ao micro e pequeno empresário essa possibilidade de continuar de pé, de continuar vivo, dando emprego, muitas vezes passando por as maiores dificuldades, mas dando verdadeiramente o sentido de manter o emprego funcionando. A proposta acatou emenda da senadora Daniela Ribeiro para que 20% da oferta de crédito sejam destinados a empresas do setor de eventos. No primeiro momento, o Pronamp ele não atendeu em nenhum instante aqueles que fazem parte do PES, né? os eventos, setor de eventos. E por quê? Porque foi o primeiro setor a parar e obviamente, será o último a voltar. Então, por não sentirem segurança na questão de pagamento, né, de crédito, o Pronamp não atendeu esse setor de forma alguma. E a minha preocupação era justamente essa, que eles pudessem sim ter acesso, se não por força dos próprios bancos que permaneceriam, né, sem a tendência de receber esses pedidos e essas demandas do setor de eventos, mas também através do próprio governo. O Senado Federal tem contribuído muito fortemente para o enfrentamento à pandemia. Quando editou a lei das vacinas, a Lei 14.125, que permitiu a aquisição das vacinas da Pfizer e da Janssen, projeto de autoria do Senado, quando aprovou a PEC emergencial que viabilizou o auxílio emergencial no Brasil, também uma proposta de emenda à Constituição de autoria do Senado Federal, quando aprova a autonomia do Banco Central, projetos muito importantes, editados, idealizados, iniciados no Senado Federal e contribuem muito decisivamente para esse trinômio fundamental que é a saúde pública, o desenvolvimento social e o crescimento econômico do Brasil. A medida provisória que permite a privatização da Eletrobras foi aprovada em junho. Por causa de mudanças feitas pelos senadores, o texto voltou para a análise dos deputados e depois foi sancionada. Parte dos senadores criticou as mudanças feitas pelos deputados na MP que desestatiza a Eletrobras. Eu estava pronta para votar favorável à medida provisória original do governo, já havia me pronunciado, inclusive perante a mídia, de que votava favoravelmente a MP da Eletrobras. Ela visava capitalizar a Eletrobras, modernizar o setor energético, baratear o custo de produção, diminuir o preço da energia, como disse ontem, e reverter essa tendência de alta, porque o povo brasileiro não está conseguindo pagar a sua conta de luz. E, infelizmente, ela chegou no Senado recheado de jabutis. A criação de uma reserva de mercado obrigando a contratação de energia de pequenas centrais hidrelétricas nos próximos leilões, a prorrogação automática de contratos das usinas integrantes do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas, sem considerar que os valores das construções dos empreendimentos já foram amortizados e deveriam ser retirados das tarifas. Diante do impasse causado pelas alterações feitas na Câmara, o relator tentou buscar um acordo, abrindo mão de parte do texto. A iniciativa não foi suficiente. Para o senador Jean Paul Prates, o melhor seria recomeçar toda a discussão sobre o tema. São megawatts subsidiados. São megawatts que vão para a conta de luz do cidadão. Nós estamos tratando disso aqui agora como se fosse uma xepa energética. Originalmente, gostaria que essa medida provisória fosse totalmente rejeitada e que a gente pedisse ao governo para bater o escanteio de novo. Começar direito, com um projeto de lei que a gente discuta nas comissões, que tragam o debate, todas as entidades reunidas. Agora conseguimos, com essa pressa, fazer uma medida provisória esquizofrênica. O relator argumentou que as alterações estão de acordo com o plano decenal de energia e defendeu um novo modelo de capitalização. Com o novo modelo de capitalização da Eletrobras, com os ajustes feitos, nós vamos ter uma empresa
que terá de volta o seu protagonismo, com condições de investir, com condições de gerar energia mais barata. Os senadores também sentiram falta de um estudo fiscal que mostrasse quanto essas alterações devem custar aos consumidores. Um estudo feito pelas maiores associações do setor elétrico aponta que as alterações da Câmara podem custar até 41 bilhões de reais ao bolso dos consumidores. O custo adicional que foi incluído foi de 24 a 41 bilhões de reais. Com jabutis novos, porque os jabutis deram cria aqui no Senado. Jabuti não sobiam em árvore, se colocaram em árvore, uma enchente, uma mão de gente. Com os jabutis daqui do Senado, aumentou para 56 bilhões. Isso vai acarretar um aumento da tarifa de energia elétrica de 10% para o consumidor final. O líder do governo defendeu o texto da Câmara. Fernando Bezerra acredita que o incentivo para as termoelétricas, por exemplo, vai impulsionar o desenvolvimento industrial do Norte e Nordeste. Mesmo com essas termoelétricas, que vão impulsionar o desenvolvimento do Norte, do Centro-Oeste, do Nordeste, para que o gás chegue como energia barata, para impulsionar o desenvolvimento da indústria, do comércio e do consumo residencial. As térmicas não estavam no projeto original. As térmicas são interesses privados. O senador Marcos Rogério, que foi relator da medida no Senado, mudou o próprio parecer para alcançar um acordo. Ele mudou, por exemplo, a obrigação de contratar termoelétricas como uma condição da privatização. Ele também retirou os incentivos a usinas de carvão. No final da votação, o presidente Rodrigo Pacheco defendeu o texto e lembrou que agora ele precisa ser aprovado até o dia 22 de junho pela Câmara para não perder a validade. Ao final, se aprovou a medida provisória para a permissão da capitalização da Eletrobras, mantendo-se, obviamente, o patrimônio brasileiro, né, da União como a maior acionista da Eletrobras, permanecendo com a Golden Share, que é a possibilidade de veto das decisões estratégicas, e com uma boa perspectiva da capitalização de uma empresa que precisa se tornar competitiva. Essa foi a lógica do Senado Federal ao apreciar essa matéria. Com as modificações, retorna à Câmara dos Deputados, que terá o tempo exíguo, nós reconhecemos, mas suficiente. Ficamos por aqui. Você pode rever este especial sobre 2021 e outros conteúdos da nossa equipe de jornalismo na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.